Engraçado, né, Beto? Lembrando aqui que uma coisa que o Rogério vem falando nas últimas palestras do IEA, que tudo isso, desde o início do universo, foi sempre a ideia, principalmente do pessoal que veio de fora, né? Aquelas divindades que faziam parte do colegiado com ele, foi sempre melhorar o DNA do Criador, porque é a partir do DNA dele que ia vir todas as formas de vidas existenciais dentro do universo, né? Tanto material como antimaterial. Então a ideia, já que o DNA dele ficou bichado, a luta desde o início, já quase 14 bilhões de anos, é sempre reconfigurar, manipular, reprogramar o DNA do Criador. Sempre partiu dessa premissa, porque ainda que o espírito fosse elevadíssimo, na hora que ele entrasse num DNA que tivesse bichado, ele ia limitar ele na sua expressão, vamos assim dizer. Então, até os bambambãs que entraram no DNA foram afetados, porque eles, muito difícil, eles conseguiam sobrepor o que fisicamente, quimicamente, estava imposto nas leis universais. Eles não podiam burlar através de mágica, eles tinham que respeitar todo mundo que entrou, tanto os bambambãs como os mais simples, tiveram que respeitar as leis da física e da química que foram criadas automaticamente pela reconfiguração do Criador. Então, pense aí que 14 bilhões de anos aproximadamente se passaram, e o máximo que a gente conseguiu foi uma configuração, por exemplo, de melhor de um corpo humano da raça Homo sapiens. E pense aí como no passado foi muito mais difícil, como foi muito mais caótico, como foi um caos, né? E ainda tem muita coisa ainda para acontecer. O Criador ainda está, o corpo mental dele que entrou na obra, e como daqueles 7 corpos, só o corpo mental ele não entrou completo, ele entrou só um pedaço dele, por isso que a alma dele ficou fora. E já desde o início foi tentado imantar a alma dele e não conseguiu. Então a ideia é essa, já com o DNA bem reconfigurado, chegaram nas condições que chegou hoje, que ainda vai melhorar, ainda por uma questão ainda biônica, inteligência artificial, que aí sim, do que for vivenciado com todos esses novos corpos para o futuro, aí vai conseguir que ele se reconfigure a um tal ponto que ele não conseguiu até hoje, para que lá de fora eles consigam imantar o espírito dele dentro desse corpo mental. Aí depois que acontecer isso, que é para alguns milhões ou talvez alguns bilhões de anos, tudo vai depender, tudo é muito relativo, né? Pode ser que esteja planejado para milhões de anos, mas dure bilhões, ou não dê certo esse plano. Tem sempre, nunca é o plano, nunca que a gente está vivenciando, foi o plano original. Sempre nós estamos no plano F, Z e tal, e final. Então, é a proposta hoje, né? Mas pode ser que não dê certo e outras tenham que ser criadas. Então, a ideia é que no futuro ele seja imantado, aí sim. E nós somos as ferramentas desse processo, porque como eles não conseguiram, ele, o Criador, e aqueles que vieram e que estão no mesmo naipe que ele, não conseguiram eles sozinhos reconfigurar esse DNA para tirar as doenças, a obra, no caso, a criação ficou de responsabilidade nossa, à medida que fosse reconfigurando, melhorando o DNA, para que os espíritos que vinham de fora mergulhassem e fizessem essa reconfiguração que eles não conseguiram, por ter caído como eles caíram, pelo posicionamento que eles tomam diante do universo. Aí nós que somos meio que simples, né, num subproduto, novo produto de corpo, vamos assim dizer, DNA modificado, que vamos ter que terminar essa obra. De fato, nós somos os agentes, ferramentas dessa finalização do universo, porque infelizmente, né, e é triste dizer isso, quem criou, os criadores faliram nisso. Então é meio que a criação que está basicamente viabilizando e finalizando a obra, ou pelo menos consertando, vamos assim dizer também, né? Então o segredo reside na gente em fazer o de melhor para conosco mesmo, porque isso automaticamente, certas classes dessa experiência tal tem ligação direta com o Javé, principalmente a família Val, e as mais, a Val principalmente,
porque ainda o processador, só o único de todos, o único processador que está funcionando é o VOL, o resto foram todos destruídos, porque temos essa ligação direta com ele e é necessário essa reforma íntima para que isso repasse para ele, porque eles não estão conseguindo sentir isso naturalmente por eles, para que no futuro não somente, aí sim, ao mesmo tempo a gente também está aprendendo e nos reformando, mas o intuitivo principal é a reforma do Criador, dos seus assessores, dos co-criadores com ele, porque Shiva, Vishnu também está co-cria com ele, sustenta também muitas coisas com ele, e automaticamente passando para eles vai meio que ser repassado para toda a obra, a questão toda universal. Então, assim, ao mesmo tempo que hoje, se a gente falhar, lascou, porque não vai vir uma mágica de fora resolver aqui. Aí vai ter que procurar outras oportunidades, porque eles falharam. Então, não sei se isso é triste ou dá medo saber que o processo agora está nas nossas mãos, da criação, da viabilização do universo. E ao mesmo tempo, para aqueles que gostam muito de aventura, se anima, né? Porque assim, pensar, pô, ainda tem muita aventura ainda para vivenciar, ainda tem muito que aprender, ainda vamos ter muitas coisas para vivenciar, muitas confusões para resolver, muitas vitórias para adquirir. E assim, o nosso espírito pensa assim, talvez os nossos egos possam ter um pé atrás com tudo isso, mas os nossos espíritos imaculados, profundo, né? Acha essa aventura lá no íntimo dele, acha essa aventura o máximo que poderia acontecer. Então, no fundo, quem consegue acionar esse espírito profundo, o eu profundo, sente mais alegria do que verdadeiramente medo, ou raiva, ou decepção de estar aqui. Então, vamos conectar com esse eu profundo para que a gente não mais crie confusão ou revolta, mas sim a gente colabore de uma forma consciente, prazerosamente, né, decentemente, dignamente, com todo esse processo, que muitas vezes foi escolhido até pela gente próprio. Outros não, outros foram colocados aqui, mas muitos foram até escolheram estar aqui, vir para cá para poder fazer. Só esqueceu disso. Então, bola para frente que ainda tem muita coisa ainda para a gente resolver nesse universo. Abraços a